CEMIG ou CPFL Energia, ambas as empresas caindo mais de 25% das cotações devido a essa fuga do dinheiro estrangeiro da nossa bolsa. E nesse vídeo eu vou mostrar alguns dados que podem provar para você que a CEMIG e a CPFL Energia estão extremamente descontadas e são realmente uma oportunidade se você é um investidor que tem visão de mais longo prazo. Então nesse vídeo eu vou mostrar dividendos, preço teto, retorno esperado e muito mais. Sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. A CEMIG é uma empresa completa que atua em todos os segmentos de energia elétrica. Ela está presente no segmento de geração, transmissão de energia, distribuição, vem mais da metade da sua receita, distribuição de gás natural e trading de energia. Além disso, a CEMIG é uma estatal do estado de Minas Gerais e também possui acionistas de referência muito grandes, como o Juca Abdala, do fundo Dinâmica Energia, e além disso, a CEMIG possui participação de 21% na Taesa. E as concessões da CEMIG estão extremamente alongadas em todos os seus segmentos. Em distribuição, elas foram renovadas para 2045, em transmissão para 2043, geração para 2046 e gás natural para 2053. Então dá para você ter uma visão de muito longo prazo quando você investe na companhia. E já a CPFL Energia, ela é a maior distribuidora do nosso país, contendo 13% da participação de mercado. Está presente em grande parte de São Paulo e também Rio Grande do Sul. E ela atua nos segmentos de distribuição, que corresponde a 65% do seu resultado, geração, transmissão, serviços. O principal segmento também na CPFL Energia é a parte de distribuição de energia elétrica. E a CPFL Energia é uma empresa privada controlada por uma estatal chinesa. A State Grid é controladora da CPFL Energia há mais de 10 anos e ela vem fazendo um excelente trabalho na companhia, melhorando a eficiência operacional e os resultados da empresa nos últimos anos. A State Grid, ela tem um grande histórico, é a terceira maior empresa no ranking global. Destaco que ela é o primeiro lugar das 50 marcas globais de utilidade pública, possui mais de 790 bilhões de dólares em ativos e mais de 14 bilhões de lucratividade. Então, realmente, o controlador da CPFL Energia é um gigante do setor com uma expertise muito elevada. E no quesito qualidade dessas empresas, temos aqui um dos principais indicadores, que são as perdas de energia. Olhando para a CEMIG, ela está bem abaixo dos limites regulatórios, então muito bom. Ela vem fazendo um excelente trabalho, ficando com as perdas bem abaixo dos limites regulatórios. E observem que em 2019 e 2020, essas perdas eram maiores do que o limite regulatório, então isso causa sérios problemas para a distribuidora. Então a CEMIG vem melhorando operacionalmente nos últimos anos. Então, mesmo sendo uma estatal, ela é muito boa operacionalmente. Já a CPFL Energia, ela tem alguns problemas em relação a perdas de energia. Quando olhamos para todas as concessões da CPFL, ela possui perdas muito maiores do que o limite regulatório, 9,65%, enquanto o limite é de 8,40%, somente na CPFL Santa Cruz, que eles estão dentro do limite regulatório. Então é algo a ser melhorado aqui na CPFL Energia, podendo gerar mais margens para a companhia. No quesito investimentos, todas as empresas de distribuição seguem num grande plano de investimentos para os próximos anos. Temos aqui o plano de investimentos da CEMIG, que vai de 2026 a 2030, onde eles pretendem investir 44 bilhões de reais e grande parte disso será alocado no seu principal segmento, que é distribuição de energia elétrica. O crescimento desses investimentos no segmento de distribuição nos últimos anos. Então, realmente, ela vem investindo muito mais que a depreciação dos seus ativos, 4,6 vezes a depreciação dos seus ativos nesse período. E a CPFL Energia também tem um ambicioso plano de investimentos, mas é menor do que o da CEMIG, na faixa de 31 bilhões de reais até 2030. E observe que o pico de investimento será em 2027, com quase 7 bilhões de reais investidos, e grande parte desse volume é para o segmento de distribuição de energia. E todos esses investimentos são esperando as revisões tarifárias de todas essas companhias que vão acontecer nos próximos anos. Na CEMIG vai acontecer em maio de 2028 e na CPFL Energia, as suas duas grandes concessões vão ter revisões tarifárias em abril de 2028 e junho de 2028. Daqui um pouco mais de um ano e meio, vamos ter já
a efetividade desses investimentos no curto prazo. Então, isso já vai gerar receitas para essas empresas a partir da metade de 2028. E temos o histórico do crescimento em relação ao último ciclo tarifário. E observem que recentemente o volume de investimentos é muito acima da depreciação dos seus ativos, muito maior do que o ciclo anterior. Então, realmente, a CEMIG vem fazendo um excelente trabalho visando essa revisão tarifária. Temos aqui esse slide mostrando os investimentos e a depreciação dos ativos da companhia, onde tivemos um forte crescimento no volume de investimentos nesses últimos anos. Então, é esperado uma excelente revisão tarifária para 2028, assim também como na CPFL Energia. E isso vem acontecendo em diversas empresas de distribuição, onde temos aqui em relação à Copel, que é a distribuidora do estado do Paraná. Eu tenho um vídeo completo em relação à Copel, se você quiser assistir, tá aqui no card o último vídeo, onde eles tiveram o sexto ciclo de revisão tarifária periódica na Copel Distribuição. Isso causou um efeito médio de aumento nas tarifas de 20,50%, que vai já entrar em vigor a partir de junho de 2026. Então, isso vai fazer com que a Copel tenha um crescimento de resultados no seu segmento de distribuição por conta de aumento nas tarifas de energia elétrica. E observe o volume de investimentos na Copel nesses últimos anos. Se a CEMIG e a CPFL tiverem um reconhecimento pela ANEEL desses ativos nas bases de ativos regulatórios, isso vai gerar bons incrementos nas tarifas de energia. E com esse grande volume de investimentos, é esperado sim um crescimento no endividamento de todas as empresas. Temos aqui perfil de dívida da CEMIG, onde atualmente ela possui uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,58 vezes, e é esperado para os próximos anos chegar em 3 vezes para 2026 e até 3,5 vezes para junho de 2029. Então é estimado realmente um crescimento desse endividamento. E depois que ela passar desse ciclo de fortes investimentos, ela deve reduzir esses endividamentos. Grande parte da dívida da CEMIG está atrelada ao IPCA. O perfil de amortização dessa dívida está bem alongado a partir de 2041. 81% dessa dívida está a partir de 2029. Então, uma dívida bem controlada na CEMIG, olhando também para o longo prazo. E na CPFL Energia, ela tem um perfil de dívida bem parecido, onde no segundo TRI de 26 ela fechou com uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,36 vezes. É esperado também um aumento do endividamento da CPFL, mas como ela tem um volume de investimentos menor do que a CEMIG, então esse endividamento não vai crescer da mesma forma que a CEMIG. Então é estimado na faixa de 3 vezes a 3,2 vezes para 2029 na CPFL Energia. Grande parte do seu endividamento está atrelado ao CDI, então uma queda na taxa de juros auxilia bastante a companhia e grande parte dessa dívida está alongada a partir de 2032. No quesito dividendos, a CEMIG tem uma política de dividendos de distribuir pelo menos 50% do seu lucro líquido como dividendo obrigatório. E além disso, ela tem um dividendo garantido mínimo nas ações preferenciais, que são as ações com o final 4, que são 10% do calculado sobre o seu valor nominal, que no estatuto diz que é de R$ 5. Então ela tem um dividendo mínimo de 50 centavos por ação aqui na CEMIG. Com essas cotações na CEMIG, R$ 10 basicamente, você tem aqui um yield de 5% garantido quando você compra a CEMIG com final 4. Então, se o mercado continuar batendo a CEMIG, esse yield vai ficar cada vez melhor, até mesmo em cenários mais complicados para a companhia, com um endividamento um pouco mais elevado, onde esses dividendos podem ser reduzidos. E a CPFL Energia destaca que eles pretendem ser uma empresa de crescimentos, onde eles vão investir bastante, mas também pagar muito bem o seu acionista para os próximos anos. A partir de 2027 é esperado um dividendo mínimo também de 50% e, a depender da alavancagem, outros 50%. Então, em geral, o mercado estima na faixa de 70% a 80% para a CPFL Energia, o que vai gerar um excelente yield que eu vou comentar mais ao final do vídeo. Um dos quesitos negativos em relação à CEMIG é o seu atraso nos pagamentos de dividendos. Por exemplo, em março de 2026 e só vai pagar em junho de 2027. Outro JCP ela anunciou em março de 26 só vai pagar em dezembro de 2027. Isso, na minha visão, é muito ruim para o investidor, porque ele fica esperando da faixa de 1 ano e meio a 1 ano e 9 meses para receber esse dividendo. Então é basicamente um dinheiro que não tem correção monetária nesse período, que fica ali sem o investidor reinvestir. Então, na minha visão, é o único problema na CEMIG no curto prazo. Já a CPFL Energia, em geral, eles só anunciam em abril, pagando ao decorrer do ano.
Observe que eles anunciaram em abril de 2026, pagaram em maio de 2026, dezembro de 2026 e junho de 2026. Então, isso aqui é algo muito bom na CPFL, porque ela não atrasa tantos pagamentos, mesmo tendo apenas uma data com em relação aos seus dividendos, que em geral é o fechamento do ano fiscal da companhia. Ela fecha o ano anterior e distribui esses dividendos. No quesito múltiplos, temos aqui o PL dos últimos 30 anos da CEMIG, que atualmente fica na faixa de 7,2 vezes. Eu vou mostrar para vocês que fica mais ou menos isso quando olhamos para o projetado, e o principal momento vai ser 2028 com o possível crescimento de resultados. A mediana do período é de 8,9 vezes. Obviamente, a mediana tira essas distorções no PL, então ela já está abaixo dos múltiplos históricos. E quando a situação azeda, como foi em 2016, ela chegou a quase 1,7 vezes de preço sobre lucro. Então, quando a situação azeda na CEMIG, azeda com força. E em relação ao retorno total, a CEMIG entregou 816% de retorno total nessa janela nos últimos 10 anos, com reinvestimento dos dividendos, o que foi 24% de retorno anual médio nessa janela. A CPFL Energia, desde que a State Grid assumiu, observe um PL da companhia antes da State Grid assumir, que foi na faixa aqui de 2016 a 2017, com um bom trabalho da State Grid, observe a melhora operacional, e o mercado, por algum motivo, não quer pagar múltiplos mais caros na CPFL Energia. Hoje ela é uma empresa muito melhor que foi no passado, operacionalmente, e com múltiplos muito mais amassados, na faixa de 8 vezes lucro há bastante tempo. Já chegou na faixa de 7,5 vezes em alguns períodos, enquanto a sua média histórica fica na faixa de 13 vezes lucro. Então realmente não faz muito sentido, sendo que ela é muito melhor agora do que era no passado. Na CPFL Energia tem essa característica no curto prazo. Provavelmente é medo do controlador chinês, mas o controlador chinês segue fazendo um excelente trabalho na companhia. E a CPFL Energia entregou um retorno total de 340% nessa janela, principalmente por conta dos múltiplos. Como vocês viram, nos múltiplos em 2016 eram muito mais elevados do que é agora, então não teve um retorno tão grande assim quanto a CEMIG, mas foi um bom retorno, com retorno anual médio de 16% ao ano nessa janela. E isso é devido principalmente aos múltiplos. Eu coloquei aqui o múltiplo de PVP, onde lá em 2016, o PVP da CPFL Energia ficava na faixa de 3,3 vezes, enquanto o da CEMIG ficava na faixa de 0,6 a 0,7. Então por isso que tivemos uma rentabilidade um pouco menor na CPFL em relação à CEMIG, mas a qualidade da CPFL ainda continua muito elevada, com crescimento bem substancial dos seus resultados nos últimos anos. A CEMIG, por ser uma estatal, ela tem uma volatilidade muito superior à CPFL Energia. Temos as duas empresas aqui, a CEMIG em verde e a CPFL em azul, em relação às quedas máximas de cada uma dessas empresas desde 2006. Em geral, a CEMIG cai muito mais do que a CPFL Energia. Observe nos mesmos períodos, onde a CPFL caiu na faixa de 30% a 35%, enquanto a CEMIG, nesses mesmos períodos, caiu de 60% a 65% das cotações. Então, se você gosta de dormir tranquilo, sem muito risco, sem muita volatilidade, a CPFL vai cair 30%, 40% das cotações, mas vai cair muito menos que a CEMIG. A CPFL pode ser muito melhor para você. Obviamente que a CEMIG pode ter o potencial de privatização, e isso vai destravar também a volatilidade olhando para os próximos anos. Mas quando isso vai acontecer, não tem como saber. No curto prazo, a CEMIG continua sendo mais volátil que a CPFL Energia. E comparando aqui meu preço teto, dividendos, retorno total esperado das duas companhias. PL projetado da CEMIG na faixa de 7,4 vezes, realmente o resultado vai ficar de lado para 2026 e 2027 devido ao alto volume de investimentos, mas esperado crescimento a partir de 2028, bem acelerado os resultados. E enquanto isso, a CPFL com o PL projetado de 8,7 vezes. O payout eu considerei 60% da CEMIG, um pouco acima do mínimo, mas pode ser que eles paguem apenas 50% de payout na CEMIG. Então, estaria um pouco otimista esse meu payout na CEMIG. CPFL, eu considerei 80% de payout. O dividend yield nessas cotações, a CEMIG hoje entrega 8,1% de dividend yield e a CPFL de 9,2%. E talvez para 2027 já chegue aqui na faixa de 10%, porque esse aqui está o dividendo de 2026. E como vocês viram, a CPFL já pagou esses dividendos de 2026. Então, isso só deve acontecer agora em 2027. Meu preço teto para a CEMIG fica em 12,50 e ela está em R$ 10.
25% de margem de segurança, e para a CPFL Energia, R$ 51,00, ela está nos 42, 21% de margem de segurança. Em relação ao retorno real esperado, observe que a CEMIG entrega quase 12% real acima da inflação, considerando uma inflação de 6%, enquanto a CPFL de 10,88%. Se você quiser ver como eu calculo essa estimativa de retorno, tem os vídeos completos de CEMIG e CPFL Energia, e lá eu explico essa estimativa de retorno real e esperado. E esse retorno tem um prêmio de risco em relação aos títulos públicos de 10 anos, na faixa de 4 a 3% em cada uma das companhias. É um excelente prêmio de risco nas duas empresas. Então são duas empresas excelentes, CEMIG com mais investimentos no curto prazo, uma dívida que vai crescer um pouco mais que a CPFL até 2029, e CPFL com a dívida que vai crescer em ritmo um pouco menor, mas também vai crescer nos próximos anos. E se você quiser ter acesso a essa planilha com preço teto, dividendos, vídeos exclusivos para membros, apostas na minha carteira, as ações que eu sigo de olho, seja membro aqui do canal para ter acesso a mais de 90 empresas. É apenas R$ 15,99, só clicar aqui no botão Seja Membro e fazer o pagamento pelo YouTube, e você pode cancelar quando quiser. Então, se tiver interesse nessa planilha e nos vídeos exclusivos, clique no botão Seja Membro para ter acesso a tudo isso. Em relação à parte gráfica das duas companhias, temos aqui a CEMIG, que vem respeitando esse longo canal de alta desde 2016. Eu até reformulei um novo canal que pode estar sendo traçado nesse curto prazo aqui na CEMIG. Caso a situação azede muito, ela pode cair muito mais nas cotações, mas sem muito desespero, porque são apenas possibilidades, não tem nada garantido aqui em relação à parte gráfica. Como ela perdeu esse canal recente, alongando mais esse outro canal, onde o fundo desse outro canal, mais longo, que vem desde 2016, tem o fundo nos 6,70, ou no caso aqui quase nos R$ 7 a partir de 2027, caso as correções continuem aqui na CEMIG. E como vimos, ela realmente cai em alguns períodos na faixa de 60% das cotações. E atualmente ela caiu a quase 30% do seu topo histórico. Então teria como cair mais 30%. Então por isso que eu trouxe também essa outra ótica. E eu já venho falando há diversos vídeos que caso a situação azedasse na CEMIG, ela poderia chegar aqui na faixa dos R$ 9, e recentemente ela vem fazendo esse padrão. Observe que quando ela perdeu esse fio, ela acelerou o movimento de queda, que pode continuar sim até os R$ 9. Existe até a chance do mercado continuar batendo nela até a faixa dos 7,60. Isso vai ser num cenário onde todas as empresas da nossa bolsa vão estar caindo. E quando olhamos para o gráfico semanal, observe que a CEMIG perdeu também a média móvel de 200. Pode ser que ela resista um pouco mais e volte a tocar nela, mas a situação deve chegar principalmente aos R$ 9 se esse fluxo estrangeiro negativo continuar na bolsa brasileira. O pior cenário é a faixa do 7 que eu comentei anteriormente. Mas sem muito desespero, porque já aconteceu isso em diversas vezes na companhia e depois ela se recuperou nas cotações, porque os resultados continuam crescentes. Enquanto isso, na CPFL Energia temos algo um pouco parecido. Ela possui esse longo canal de alta que vem há bastante tempo, desde 2015, 2016. Tocou em vários momentos no fundo desse canal. A última vez que ela tocou nesse fundo foi em janeiro de 2025, aquela queda forte na bolsa. Aparentemente, pelo movimento, eu acredito que ela deva tentar voltar aqui para o topo do canal, com algum fluxo estrangeiro positivo, ou até mesmo o investidor institucional comprando as ações. Essa situação do fluxo estrangeiro negativo continuar, realmente é esperado que essa CPFL chegue aqui na faixa dos R$ 35 no fundo do canal novamente. Mas como já chegou nos R$ 40 recentemente, é uma queda até tranquila, uma queda de 15% apenas, nem 15, 12% apenas. Eu efetuei novos aportes na minha posição de CPFL nesses 40 e 60 mais ou menos. Eu até comentei lá na parte de membros. Então, se você quiser ter acesso a esses comentários de aportes, também vai estar lá na parte de membros. Eu acredito que no pior cenário a CPFL volte para os R$ 35 no curto prazo. Em relação aos FIBOS, também seria nesse FIBO aqui dos 76% nos 35,80. E seria também perdendo essa média móvel de 200 no semanal aqui na CPFL Energia. Então, o padrão gráfico está bem claro que isso pode acontecer. Obviamente que não quer dizer que vai acontecer agora. Pode voltar a subir no topo do canal e depois cair para os R$ 35. Então é isso, pessoal, um vídeo bem completo em relação às duas empresas. Dá para ter as duas na carteira, são empresas parecidas, mas diferentes, porque atuam em mercados diferentes, com crescimentos diferentes, tamanho de investimentos diferentes. Uma é estatal, outra é privada, então dá para ter as duas em carteira. E eu, pessoalmente, tenho as duas em carteira, sigo montando aos poucos minhas posições
nas duas companhias. Então já deixa seu comentário se você é acionista de uma dessas empresas ou se é das duas, já deixa aqui embaixo se você vem comprando, se você vendeu, o que você vem fazendo com suas ações. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que ajuda muito na divulgação do vídeo e também do canal e faz com que o YouTube entregue mais vídeos meus para você. E se você gosta desse tipo de análise e é novo por aqui, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Faço vídeos diários aqui no canal em relação a análise de empresas da Bolsa Brasileira. Então já deixa essa inscrição aqui no canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.